A paz do Senhor Jesus, querido aluno, querida aluna, estamos mais uma vez juntos. Este é o canal da EB AdBlue. Eu sou o Tony Teixeira e nós estamos reunidos mais uma vez para junto pensarmos essa série de lições que deu início agora, neste trimestre, onde nós vamos estar trabalhando os livros de Samuel. Nessa oportunidade nós vamos trabalhar sobre a chamada profética de Samuel e serão blocos de pensamentos aonde nós vamos verificar os propósitos de Deus em chamar o profeta, em mudar de regime, em estabelecer um reino monárquico, em difundir a expressão messiânica, em dar início à espera messiânica, e tudo isso fica muito bem construído no livro, ou melhor dizendo, nos livros de Samuel. Mas hoje em específico, querido, nós queremos trabalhar exatamente a ideia da profecia. Samuel é um momento muito importante nesse bloco que nós vamos chamar de profetismo bíblico, porque nele vai dar início realmente a um novo momento no profetismo de Israel. E a lição trabalha exatamente com esse chamado. Apesar de a leitura em classe, da palavra do capítulo 3 de Samuel chamar a vocação de Samuel, o protagonista desse texto é a palavra. E é isso que eu quero que você tenha como noção para você discorrer nessa lição. Todo o profetismo de Israel trabalha exatamente em cima dessa palavra, a palavra de Deus. Os versos 1, ela aparece de forma negativa, que ainda era rara a sua manifestação. No versículo 7, o escritor vai dizer que Samuel ainda não conhecia a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o profetismo bíblico e todas as suas mudanças de fase é entender que a palavra de Deus ela estava sendo lançada ao homem. E ou Ish Elohim, como aparece no livro de Samuel, é o homem de Deus, ou depois o Nabi, o profeta, essas figuras elas rodam em torno da palavra. Então, a profecia é a manifestação da palavra de Deus no meio do seu povo. Ela é a voz, como que eu gosto de chamar. E o profeta é exatamente o seu oráculo, o profeta é o seu porta-voz. E aí, nesse momento, o autor vai trabalhar exatamente com essa ideia. Ele vai abrir a sequência de pensamentos, traçando um bloco sobre a construção da expressão profeta e profecia. A profecia é essa voz de Deus que era transmitida ao homem e o profeta é exatamente esse porta-voz que transmite. E é interessante nós lembrarmos que Samuel ele vai então abrir um novo tempo nessa introdução. A princípio, a profecia ela trabalhava exatamente como uma manifestação da voz de Deus, que nós vamos ver registros desde os tempos de Moisés, aonde ele falava ao homem, ou na pessoa da liderança, havia um reflexo desse estado profético, porque o próprio líder, porque ele falava, ele ouvia Deus e transmitia ao povo, então isso era extremamente caracterizado como uma profecia, ou ele era considerado um profeta. E no decorrer desse tempo, Deus vai estabelecer agora o profeta em torno de ofício. Então nós vamos ter um tempo onde o profetismo de Israel se torna um ofício entre o povo. Os clãs estavam extremamente já assentados, parte deles assentado, e havia então um momento em que Deus vai unificar essas classes, como vai prepará-la, lógico, para uma monarquia. Então a função de Samuel é não somente ser esse líder que vai unificar o sistema de federação, vai trazer um tempo de unidade para os clãs, mas como também ele vai ser a voz entre o seu povo. Então,
o termo profeta começa a tomar corpo exatamente quando Deus vai estabelecer alguém agora que vai ter um ofício dos profetas. Hans Choquel, o próprio Forer, vão afirmar que Samuel é o primeiro dos profetas que ele vai chamar no futuro de profeta, ou alguns chamam de profeta do templo, outros chamam de profeta da consulta, aonde alguém vai lá onde ele estava e perguntava o que o Senhor tem para nos dizer. Então, Samuel chega exatamente no momento onde Deus está preparando o seu povo para se tornar uma unidade, um bloco de federativo unido no futuro pela monarquia. Então, o ofício de profeta começa a tomar o seu corpo. E Samuel, então, Deus chama-o para esse propósito. E é interessante porque ele vai estabelecer uma mudança na característica profética. Ela deixa de ser uma atuação que, de forma genérica, como ela acontecia, Deus usava esporadicamente, havia alguns momentos onde isso acontecia, há relatos de algumas manifestações proféticas no meio dos clãs, mas a partir de então, ele começa a fazer o que nós chamamos teologicamente desse L, né? Esse L que é Deus, o profeta e o povo. Então vinha de Deus, canalizava na vida do profeta e ele, então, falava ao povo. Aquela expressão maravilhosa, assim diz o Senhor. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar exatamente com os nossos alunos é exatamente isso. Deus está chamando o profeta, Deus está chamando Samuel, porque nele será inserido uma nova classe, uma nova função, mas a partir disso como um ofício, porque estará sendo colocado diante de todos os clãs de Israel um profeta. Samuel, no decorrer, vocês vão perceber, ele era um profeta itinerante, bem como era um profeta que estava baseado. Ele morava em Siló, ali ele atendia e ele percorria todos os clãs de Israel, todas as tribos, ele percorria. Então, nesse momento, o profetismo sai de um anonimato, como vai ser colocado teologicamente, ele deixa de ser um acontecimento que acontecia esporadicamente na vida dos clãs, e na pessoa de Samuel, Deus então agora vai tornar isso um ofício. Ele vai estar sempre pronto para ouvir a voz de Deus e transmitir a pessoas e a seu povo. E com ele nasce uma nova escola no profetismo bíblico, que é o considerado os profetas da consulta, ou os profetas do templo, ou os profetas do reino. E Gade, bem como Natã, vão dar continuidade a esse momento. A profecia, ela era extremamente necessária na vida desse povo, porque ela mantinha exatamente uma linha próxima do povo para com Deus, evitando constantemente aqueles momentos onde eles se perdiam, onde eles se desviavam para outras modalidades, naqueles panteões de deuses que havia ainda ali nos povos vizinhos, e as tribos que ficavam, que foram assentadas, elas tinham facilidade de envolver-se com os cultos, os ritos, e ia se perdendo exatamente nisso. E então, a palavra de Deus manifesta nesse tempo, ela tinha exatamente o poder agora de reunir esse povo, de trazer esse povo à realidade, de observar as leis que já vinham sendo catalogadas e vinham sendo aplicadas de forma oral, de forma escrita, no tempo já da pré-monarquia, que a gente chama aí no pré-estatal. Então, você precisa definir, seguindo a ideia do autor, que ele vai trabalhar exatamente com a menção da profecia no livro. Ele vai começar a definir, então, essa ideia, e você trabalha exatamente a partir desse ponto de vista, a palavra. Então, a profecia é a manifestação da palavra
a partir de um porta-voz, que tinha a expressão de homem de Deus, mas que vai agora receber uma palavra chamada Nabi, que não se tem muita certeza da sua tradução, mas ela é extremamente bem colocada como o porta-voz, né? Aquele que tem a palavra de Deus. Gosto da ideia do Chamber, que ele vai dizer que é a voz. Então ele é a voz de Deus no meio do seu povo. Depois ele vai trabalhar exatamente com a ideia da definição do profeta, que é ele não era um adivinho, até porque haveria uma necessidade de fazer uma separação, porque profecia e profeta não era algo novo, não era algo que fazia parte só do povo de Deus, não fazia só parte de Israel. Profetas e profecias faziam parte já do mundo antigo. Desde o momento que povos haviam, há menções de muitos profetas e profecias. Então, e há muitas adivinhações, eles faziam adivinhações em vísceras de animais, bacias de águas, faziam adivinhações por pedras, fazia-se adivinhações por madeiras. Havia uma série de coisas que acontecia nesse mundo de magia. E aí o autor vai fazer questão de deixar muito claro, o autor bíblico, de que era um tempo onde não há adivinhação. Há um tempo onde Deus fala ao seu povo através de um homem, a qual ele vai chamar de profeta. E aí uma nova escola se inicia, e aí é interessante nós entendermos que esse profeta, ele tinha que ser da casa de Israel, de uma linhagem, de uma tribo. Ele precisava ter toda a sua vida pautada em Deus, observar Deus. Depois, no futuro, você vai entender que para ele ser chamado de profeta, ele teria que ter dito algumas coisas e disso ter sido confirmado no meio do seu povo. Não somente profecia, acompanhava também o profeta, algo que vai acompanhar sobre toda a história, que eram os milagres. Ele era marcado por milagres. Isso fica muito claro, né, na vida depois, no futuro de Eliseu, de Elias. Então o profeta não só falava em nome de Deus, mas ele carregava em si o escopo dos milagres. E isso vai fazer também parte do ministério de Jesus, porque quando Jesus é visto como um profeta nos seus dias, é porque ele tinha uma palavra vinda de Deus, é porque ele também fazia milagres. Por isso que as pessoas dizem que ele era um grande profeta que se levantou em Israel. Então, ele precisava falar em nome de Deus, ele precisava ter milagres que marcavam o seu ofício, ele precisava ter profecias sempre confirmadas, coisas passadas, e isso ia confirmando o ministério desse profeta, ou esse ofício profético. E então o autor vai trabalhar no item 2 exatamente como o desenvolvimento desse ministério. E ele vai falar desse crescimento profético. Até então, o que você precisa definir é que, se até então a profecia ela acontecia de forma esporádica e ela era, na verdade, pequenas manifestações atribuídas no Primeiro Testamento, nós vamos entender então que a partir de agora, com o desenvolvimento, com a vida adulta de Samuel, ele começa então a falar constantemente em nome do Senhor. Relatos extrabíblicos de fatos chamados históricos vão dizer que ele percorria os clãs e ele sempre tinha uma palavra. Isso vai ficar extremamente claro mais à frente, quando Saul sai à procura das jumentas do seu pai e ele então vai consultar Samuel. Então ele vai buscar uma resposta, porque Samuel já tinha agora o ofício. O povo, as tribos sabiam que agora havia um profeta no meio do povo de Israel. Então ele não só falava sobre aqueles oráculos que vinham ao seu coração e ele transmitia ao povo, como ele recebia as pessoas, ele oferecia ali um sacrifício e aí Deus se manifestava no seu coração. Então, a formação profética de Samuel, na verdade, o autor até vai discorrer como se fosse algo aprendido, mas o que ele aprende, na verdade, com Eli são os ofícios do templo. É o controle do templo, o cuidado do templo, e na verdade
ele aprende os ritos sacrificiais do seu tempo. Porque a palavra profética, na verdade, como diz Oucicre, num livro muito interessante, se você um dia puder ter, Introdução ao Profetismo Bíblico, ele vai definir que a profecia, na verdade, se torna uma escola porque esse homem, esse Nabi, ele vai recebendo constantemente de Deus essas visitações e ele sempre tinha uma mensagem a transmitir ao povo. No futuro, a monarquia. E quando chegarmos nas grandes eras dos profetas, que a teologia vai chamar dos profetas da fala e depois no futuro da escrita, esse ofício está extremamente difundido e a escola de profetas já está extremamente compactada, consolidada nos termos de Israel. Então, ele não aprende profecia, ele aprende liderança, ele aprende ritos sacrificiais, ele aprende cuidar do templo, porque o aprendizado profético é uma escola que acontece na vida de Samuel a partir de cada manifestação que Deus ia trazendo a ele, de cada revelação que Deus vinha trazendo a ele, cada visitação que Deus vinha ao seu coração e ele ia transmitindo. Isso foi lhe dando crescimento profético, bem como foi trazendo a ele respeito e credibilidade no mundo, que não sei se poderíamos chamar assim, mas vamos colocar para entendimento, no mundo profético, no tempo da profecia. Isso vai confirmando. Então, cada momento em que ele era usado e essa profecia ela era confirmada no meio do povo, ele começou a crescer até se tornar o profeta de respeito. E aí ele vai dizer que essa disciplina em que o autor da nossa lição vai trabalhar era exatamente aquela ideia de que, como ele foi inserido no templo, ele foi inserido também em um tipo de escola, não muito tratado dentro das nossas visões teológicas, mas havia as escolas do templo, né? Porque todo o levitismo tinha, acima de tudo, uma escola. Começa isso lá no tabernáculo e depois vai se estender por o templo. Nos dias de Samuel, havia todo o ofício sacerdotal e tudo era extremamente regrado, extremamente determinado, que era determinado pelos códigos das leis que foi estabelecido desde os dias de Moisés. Então, esse aluno do templo, esse levita que trabalhava ali constantemente, ele ia aprendendo. Então, Samuel, como qualquer aluno, como sua mãe vai lá, o entrega a Eli, põe ele na escola do templo. E ele então aprende, ou do tabernáculo nesse tempo, mas na escola de oficiais do sacerdote, entrega ele lá, exatamente no tabernáculo, e ele então ele vai ser alguém que vai aprender. Então, esse vai te chamar aí dessa disciplina. Essa disciplina, ela ocorre na sua formação junto ao sacerdote Eli. Agora, enquanto formação profética, ele vai sendo formado mediante a palavra. Eu gosto muito da colocação forjado pela palavra. Deus fala, ele ouve, ele transmite. Então, esse L que se cria entre Deus, profeta e povo, vai então maturando a sua vida profética. E aí ele chega no que nós podemos chamar de uma vida adulta de profeta, extremamente maduro, porque quanto mais usado, mais familiarizado com a voz de Deus. Quanto mais se ouve a voz de Deus, mais se aproxima dela. Então, mais prático, mais aplicado, que vai ser extremamente interessante nós entendermos isso para passarmos para os nossos alunos, porque vai chegar exatamente no ministério profético da nossa atualidade. Então, hoje nós temos o que chamamos de dom de profecia. Tá? Eu, em particular, acho que hoje nós continuamos com dom. Ministério profético hoje, assim, eu acho que ele ficou exatamente no dom. Porque o ofício de profetas ele vai terminar em João Batista. Tá? Né? O último profeta chama-se João Batista e com ele vai terminar o ofício. Mas nós vamos entender que as manifestações proféticas elas vão continuar acontecendo durante todo o Novo Testamento, e ali ele tem um escopo de ministério,
e depois nas igrejas chamadas igrejas históricas. No passado, no nosso início, era muito comum nós vivermos e presenciarmos pessoas que constantemente eram levadas a ser usada como um profeta, que era a palavra comum que se usava na história da igreja, um profeta da igreja. E isso hoje é um pouco mais raro, a gente hoje quase não tem presenciado isso. Então, o que é interessante a gente entender, os profetas eles têm o seu fim em João Batista, mas o ministério como um dom, o ministério ele é extremamente entendido no Novo Testamento e como ele é citado pelas Escrituras, e ele era para se estender até hoje. Mas hoje a gente não tem nem a característica de dizer que alguém é profeta. O que nós percebemos é que na igreja da nossa atualidade existe um dom de profecia. E Deus, como sem aquele costume de se dizer que Deus vai usar a quem quer e quando quer. Então, o que é interessante nós entendermos nesse momento aqui é o ministério dos profetas do Novo Testamento. Ele é um ministério onde a continuidade da palavra está sendo estabelecida ainda porque ela anda num paralelo com as escrituras que estão sendo escritas. O primeiro século é marcado por isso, porque as cartas estão circulando na igreja, os líderes, os bispos, os apóstolos estão circulando e estão ensinando o que Deus transmitiu através da historicidade do Primeiro Testamento, estão aplicando o que Jesus desenvolveu nos seus dias de ministério terreno. Isso está se tornando o que no futuro seria o Segundo Testamento. Então, isso anda paralelo. As profecias acontecem historicamente, quando a gente vai ler as partes, lendo, por exemplo, a Bíblia com os pais da igreja, ele vai citar que havia um paralelo. A palavra era colocada, as cartas circulavam nas igrejas, mas também havia muitas manifestações, profetas, sempre pessoas eram visitadas pelo Espírito de Deus e constantemente transmitiam uma palavra ao coração desse povo. Hoje, nós temos aqui o que nós chamamos de, o autor vai dizer, aonde estão as profecias? É uma pergunta interessante, deve ser uma pergunta extremamente bem aplicada para a nossa escola, porque exatamente o ministério parece que teve o seu fim nas páginas da igreja antiga. E o que nós temos hoje é dons. Parece que é um dom, raramente acontece. Lógico que nós entendemos que a Bíblia é a profecia, ela é a máxima da profecia, mas nós também entendemos que existe nos nossos dias a palavra de Deus manifesta a pessoas, bem como a comunidade, através de uma pessoa. É extremamente interessante fazermos um paralelo, porque o texto desta lição começa exatamente com a ideia do profetismo bíblico aplicado a partir de Samuel, a construção desse ofício de profetas. Nós não teríamos tempo, nem cabe aqui, discorrermos sobre todas as etapas do profetismo bíblico. Numa outra oportunidade, eu creio que vai aparecer a oportunidade de trabalharmos exatamente a evolução do profetismo bíblico, mas nós temos essa ideia, ele começa exatamente com a definição do profetismo bíblico, ele vai definir a palavra profeta e essa palavra aplicada à vida, depois ele vai desenvolver o profeta a partir da vida, a partir desse crescimento, das maturações na vida de Samuel, e aí ele vai então entrar com a profecia no Novo Testamento e na igreja que ficou na história e hoje na igreja em que estamos vivendo. E ele termina exatamente com essa pergunta: onde estão as profecias? Então, essa pergunta ela precisa ser entendida dessa forma. Assim como houve uma introdução ao mundo do profetismo através do ofício, e Samuel é um dos pais de todo esse movimento, e no desenvolver ela passa pela consulta, chega no tempo da fala, como é nos dias de Elias e Eliseu, onde ele vai de encontro, onde ele não é mais só
o homem da consulta, ele vai ser simplesmente aquele que vai transmitir essa palavra direta e extremamente marcada por milagres. Entra na era da palavra, onde Amós é o primeiro grande profeta da escrita, onde ele vai escrever, e aí depois nós temos o desenvolvimento que na Bíblia cristã é chamado de profetas maiores e menores. Nós temos o tempo, né, calado do interbíblico, chega na figura de João, ele é o último movimento dos profetas, ele é o último momento deles, como diz alguns autores, ele é o fim da palavra através do homem como ofício. Entra Jesus Cristo, isso se torna um ministério aplicado juntamente com a palavra é que orienta a vida desse profeta, e aí se torna também um dom. O que nós percebemos é que parece que há um distanciamento exatamente entre a vida desse profeta, que vai ser perfigurado em Samuel e em todos os outros, nos profetas históricos do Novo Testamento e dos pais da igreja que temos conhecimento através das literaturas, com exatamente a atualidade de nossas igrejas. Então fica um grande desafio ao professor, fica um grande desafio a nós pastores, levarmos uma vida estreita com o Senhor, de uma dedicação extrema, de um retiro espiritual, de uma escola de pensamento, de carregar a nossa vida com milagres, para que realmente as palavras proféticas possam ter novos dias e uma evidência no meio do seu povo, entendendo que a palavra de Deus, ela é a primazia e ela está em primeiro lugar. Mas também precisamos entender que se Deus hoje puder falar através de alguém, para alguém ou para a nossa comunidade, nós vamos receber porque cremos na palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo mantenha o teu coração alegre, que essa palavra, que essas lições que vão ser discorridas durante esse período possam nos dar crescimento, fortalecer a nossa vida espiritual, sabe? Nos animar a ter uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de oração, estreitarmos a nossa relação com Deus para que haja de novo, no meio do seu povo, a visitação, a manifestação da palavra profética, porque essa fez, faz e fará parte do meio do povo de Deus. Deus te abençoe, que a graça de Jesus Cristo esteja no teu coração e que Deus te levante como um profeta para esse tempo. Isso é a minha palavra e a minha oração em nome de Jesus. Amém.